Linhagens reais e migrações de povos antigos de acordo com o mapa do século XVI. Grécia. A Grécia foi inicialmente chamada de Hélade e compreendia aquele pequeno pedaço de terra que fica em frente a Eubeia, hoje chamada de Negroponte, até tomar seu nome atual após Gracchus, seu antigo príncipe. Posteriormente, expandiu-se e teve os mares Jônico e Egeu como seus limites. Nos estudos científicos e nas artes mais nobres, superou todas as nações, e em valor militar não era inferior a ninguém antes da grandeza do Império Romano, dominando muitas partes da Ásia e Europa. E mesmo sendo perturbada por discórdias cívicas, mesmo sendo atacada pelos partas, egípcios e citas, defendeu-se valentemente até ser vencida pelos romanos que, gratos pelos benefícios recebidos de suas leis e ciências, deixaram-na em sua liberdade. Após Constantino mover com sinistro presságio a capital do Império para Bizâncio, renomeada por ele Constantinopla, foi assediada várias vezes por húngaros, russos, búlgaros e sarracenos. Até que finalmente foi oprimida pela tirania turca, de modo que hoje nada resta de sua antiga glória além do nome, já que os bárbaros destruíram aquelas maravilhas antigas, e tudo foi virado de cabeça para baixo tanto nos antigos territórios de suas regiões quanto nos nomes originais dos lugares. Egito. Saturno, ou seja, Cã, chamado Camese, o filho mais novo de Noé daqueles nascidos antes do dilúvio, foi o primeiro rei da nobilíssima e famosa província do Egito, na qual desde o início todas as ciências e boas artes floresceram, ciências e artes que todas as outras províncias adotaram alegando serem os inventores. Esta província não era governada por uma monarquia absoluta como as outras, mas era governada por mais pessoas, que moderavam as ações reais por certos períodos definidos, e esse governo era chamado de dinastia ou potentado, que inicialmente mudava frequentemente. Mais tarde, no entanto, esses governantes, seduzidos pelo bem-estar, começaram a permanecer mais tempo no poder, às vezes até sem um rei. Mas durante a 25ª dinastia, os etíopes mataram o rei Bocoro e ocuparam o Egito. Depois foi libertado e então retomado e mantido pelos persas durante a 27ª dinastia, até passar para Alexandre, o Grande, quando ele os subjugou, cujos sucessores deixaram o título de faraós para trás e se chamaram Ptolomeus. Estes governaram não apenas a maior parte da África, mas também a ilha de Chipre e a Fenícia, até que os romanos tomaram o Egito e o reduziram a uma província. Mas foi tirado deles na época do imperador Heráclio pelos árabes e sarracenos, que o trouxeram de volta sob um príncipe chamado Sultão por eles. Mas Selim, grande senhor dos turcos, obteve-o e transformou em uma província durante o governo do imperador Maximiliano. Os sultões extinguiram a antiga nobreza e virtude desta terra, mas as soberbas pirâmides ainda testemunham sua grandeza e poder. E seus habitantes ainda desfrutam da extraordinária fertilidade do solo devido ao Nilo, que todos os anos inunda todo o país. Como se torna muito caudaloso devido às suas nascentes estarem localizadas além do equinocial naquelas regiões onde é inverno durante o mês de junho, o Nilo foi chamado de Oceano, em homenagem ao Oceano filho de Noé, e a província foi chamada de Aeria, que tomou um nome diferente após seu rei Egito. Contígua ao Egito está a província de Marmárica, fértil perto do mar e árida em outros lugares, celebrada pelo famoso templo do grande Júpiter Ammon, ao qual todo o mundo anseia por uma resposta de seu oráculo. Itália. Península Italiana. Engomer Galus, filho de Jafé, foi o primeiro a obter este reino por seu ancestral Noé e guiou seus povos no caminho certo. Mas quando Cã foi expulso pelos outros, ele veio para cá e começou a corromper esses povos. Porém, Noé, também conhecido como Jano, chegou e o expulsou. Alguns anos após sua morte, os povos, oprimidos pelos grandes, chamaram Osíris Júpiter Justo para ajudar. Ele os libertou e, assumindo o nome de Apis, reinou ali por muitos anos. Deixando o reino para Lestrigão, ele voltou ao Egito, onde foi morto por seu irmão Tifão devido à conspiração de Lestrigão e dos outros grandes. Este evento levou Hércules a tomar este estado para vingar seu pai, e ele governou por muitos anos até deixá-lo para seu filho Tusco. Não demorou muito para que Héspero ocupasse após ser expulso da Espanha por seu irmão Ítalo, e a terra foi chamada de Hespéria, abandonando o nome anterior de Enótria. Héspero desfrutou dela por pouco tempo, pois foi perseguido por Ítalo Atlas Chitim, rei da Espanha, que a tomou dele e a chamou de Itália. Seus próprios sucessores não duraram muito, pois Dardano matou seu irmão Iásio devido a um erro e fugiu para Samotrácia temendo por sua vida. Lá ele renunciou a todas as reivindicações que tinha sobre o reino da Itália para Turreno, filho do alto rei da Lídia, e obteve em troca um estado na Ásia,
que foi a base para o reino troiano, enquanto Turreno obteve este. Ítalo havia dado o governo dos aborígenes à sua filha Roma, e dela surgiu o reino do Lácio que passou para os troianos guiados por Enéas, cujos descendentes fundaram Roma, que após alguns séculos dominou quase todo o mundo. Mas sendo as coisas humanas instáveis, isso também chegou ao fim e a infeliz Itália foi pisoteada e dilacerada pelos godos, os alemães, os lombardos, os sarracenos, os normandos, os francos, os espanhóis e outros povos estrangeiros. Mas hoje é pacificamente governada por seus príncipes, que com seu conhecimento e sabedoria livrarão do grande perigo e ruína iminente de maneira semelhante à Grécia, como dizem os astrólogos. Dado que as estrelas e seus movimentos não causam dano algum, ainda assim mostram suficientemente bem os perigos que nós seres humanos temos de enfrentar, para que com prudência e bom governo possamos cuidar e nos livrar deles. Sicília, expulso da Itália por seu pai Noé, Cã foi o primeiro a entrar nesta ilha com colônias. Depois dele veio seu Tus, filho do Hércules egípcio, enviado por seu irmão Tusco acompanhado por povos toscano. E então foi a vez de Sicano, senhor da Espanha, após quem a terra tomou o nome de Sicania, deixando de lado seu nome anterior de Trinacria. Por fim, tomou o nome de Sicília após Cículo, filho do Hércules grego, ou após Cículo e Cicélio, senhores da Espanha, como outros acreditam. E então os gregos entraram, que não estavam unidos, e portanto, os cartagineses aproveitaram-se disso e quase governaram todo o território, o que foi alcançado pelos romanos. E quando a monarquia romana desapareceu, ficou à mercê de vários povos. Mas hoje em dia é defendida pelo rei da Espanha e desfruta de seu ar salubre e fertilidade de sua terra. Os gregos escreveram muitas fábulas sobre esta ilha, que contém coisas importantes sobre seus véus. Sardenha e Córcega. Parece que os povos antigos pensavam que as ilhas de Sardenha e Córcega eram uma só, devido à sua proximidade. Disse que Forco, filho de Netuno, foi enviado para lá com colônias toscano por seu irmão Lestrigão, o rei da Itália, e deixou uma parte dela para os lígures. E parece lógico supor que essa parte era Córcega, chamada de Cirno pelos gregos, que ainda está sob seu controle. Depois de Forco veio da África Sardo, filho do Hércules egípcio, com grande número de africanos e a terra tomou seu nome deste Sardo. Foi então assediada pelos gregos, seguidos pelos cartagineses, que a perderam para os romanos. Mas após muitas desventuras, obedece ao rei da Espanha, que a defende dos bárbaros, mantém sua paz e a governa com justiça. França, outrora chamada de Gália Transalpina, foi dividida em Comata e Bracata. Comata foi dividida em Bélgica, Céltica, também chamada de Lugdunense, e Aquitânia. Bracata era também chamada de Narbonense. Recebeu o nome de Gália de seu Tus, filho do Hércules egípcio, ou dos gauleses, primeiros habitantes daquela terra, assim chamados pelos arameus e hebreus, porque enfrentaram perigo devido às águas do dilúvio. Partes da Bélgica são França, Picardia, Flandres, Brabante, Holanda, Lorena e Champagne. Partes da Céltica são Normandia, Bretanha, Borgonha, Nivernais, Bourbonês, Poitou, Limousin, Saintonge, Auvergne, Périgord, Angulmois, Belre e Gévaudan. Partes da Aquitânia são Guienne e Gasconha. Partes da Narbonense são Saboia, Delfinado, Provença e Languedoc. No seu todo, foi chamada de França após os francos, que sob o comando de Faramundo vieram aqui viver. Citi e os citas acreditam na história de uma virgem que nasceu da terra, sendo metade na forma de uma mulher e metade de uma víbora. Após fazer amor com Júpiter, ela deu à luz um menino chamado Citis. Outros dizem que ela fez amor com Hércules, que deu à província seu nome uma vez que se tornou famoso. Os citas eram originalmente poucos em número e possuíam uma pequena terra perto do rio Aras, mas cresceram em grande número e, graças à sua própria virtude, expandiram seu território até obterem um enorme império. Tendo crescido em força, tiveram reis dignos de serem lembrados. Neste ponto, cruzaram o rio Dom e conquistaram as duas Sarmácias até alcançarem o Oceano Boreal. Quando o principado dos citas se desfez, é dito que certas mulheres chamadas Amazonas começaram seu governo e se tornaram famosas por seu vigor e artes marciais. Elas foram tão excelentes que não apenas subjugaram grande parte da Ásia, mas também muitas das nações europeias mais próximas. Elas destruíram o exército de Ciro e, tendo-o capturado vivo, crucificaram-no. Hércules de Alcmena e Júpiter as desafiaram e derrotaram e capturaram sua rainha Hipólita. Esta batalha pôs fim ao seu reino. Dário então tentou subjugar esta nação após o governo das Amazonas, mas foi forçado a uma retirada estando à beira da destruição. Acredita-se que os citas foram os primeiros seres humanos. De sua linhagem nasceu Jano, diria os ancestrais que lideraram colônias para a Itália e para outras partes da Europa.
costa africana Hércules, filho de Osíris Júpiter Justo, que governou sobre a Itália e a Espanha, proibiu a navegação além do Estreito de Gibraltar por razões desconhecidas. No entanto, é certo que sua intenção foi excelente, pois ele pensou e agiu com o propósito de beneficiar a humanidade, desejando alcançar a glória eterna seguindo esse caminho. E ele não falhou em seu objetivo, já que ainda hoje, passados 3.000 anos, poetas, pintores e escultores escrevem sobre ele e retratam e esculpem seus feitos, beneficiando-se disso. O homem valente muito cauteloso, que conhecia os lugares além do referido estreito, considerou sábio proibir o comércio entre nosso povo e esses povos, considerando a mentalidade e as ações diferentes de cada um, para que os fracos e ingênuos não fossem maltratados pelos vigorosos e astutos. E essa proibição lançou no esquecimento o conhecimento daqueles homens e daqueles territórios. Mas o desejo de honra, juntamente com o desejo de conquista, levou os portugueses e outros com seu apoio, há cerca de 100 anos, a buscar esses lugares e povos e perturbar sua paz. Isso, por sua vez, levou os etíopes a tentar obter supremacia não apenas sobre as terras interiores, mas também sobre as regiões costeiras, e livrar-se dos portugueses. Por essa razão, eles moveram a capital de Garama para Zambari, desejando manter essas pessoas em sua paz habitual e familiarizá-las com suas leis antigas, belas e sagradas. Etiópia ou Éfrica. Esta parte da Alta Etiópia foi assim chamada em homenagem a Etíope, filho de Vulcano, que a governou. Foi desconhecida por muitos séculos, embora muitos autores tenham escrito sobre ela e as fontes do Nilo e suas inundações, mesmo que de maneiras diferentes. Ptolomeu, rei do Egito, chamado Filadelfo, a descobriu, pois queria novidades para seu lazer e novos entretenimentos, e enviou pessoas para lá e descobriu que as fortes chuvas eram a causa dessas inundações. Mas após seu tempo, os outros reis não estavam muito interessados em aprender e quase ignoraram tais coisas. Mas atualmente os portugueses, seguindo as conquistas que fizeram nas Índias Orientais, mostraram claramente e revelaram não apenas que o Nilo tem múltiplas fontes, mas também que esta parte do mundo hoje é chamada de Abissínia e seu povo são os abissínios. Esta província é governada pelo imperador dos etíopes chamado Preste João, que governa um império de 15 grandes reinos todos unidos. Disse que o culto aos deuses e os primeiros ritos e sacrifícios foram originalmente instruídos entre eles. Este povo é cristão, convertido por São Filipe Apóstolo, que primeiro converteu o camareiro eunuco da rainha Candace. Eles acreditam que a linhagem de seus reis remonta a Salomão e a rainha de Sabá. Este povo tem muitos ritos judaicos, como a observância do sábado, a circuncisão e outros. Eles consideram um de seus patriarcas como seu pater patriae, que é chamado Alima em sua língua e significa Pai na nossa. Os portugueses conseguiram descobrir e ganhar muitas riquezas desses lugares após sua conquista das Índias Orientais. O primeiro descobridor desta terra foi o Sr. Diogo Lopes de Sequeira, que desembarcou no porto de Mazua no Golfo Arábico. Uma estreita amizade foi então estabelecida entre Manuel, rei de Portugal, e este povo, que dura até hoje. Esta nação era grosseira e com poucas artes ou ofícios. Mas hoje em dia, devido ao comércio com os portugueses, são industriosos e estão melhorando dia após dia. Germânia. Não é de se acreditar que pessoas de uma província tão nobre como a Germânia, transmitida pelo grande Pai Noé ao seu filho mais querido e jovem Tuisto, viviam de maneira tão grosseira quanto seus inimigos, os romanos, descreveram. Os romanos, não menos que os gregos, tentaram destruir a história antiga das outras nações tanto quanto seus governos, a fim de se enriquecerem e se honrarem. Quem vai acreditar que os romanos, muito avarentos, gastaram tanto dinheiro, perderam tanto tempo e derramaram tanto sangue sem esperar por algum prêmio? Os germanos viviam pacificamente, dentro de seus limites, defendidos por grandes rios, as montanhas extremamente ásperas Alpes, um mar muito perigoso, seguindo suas antigas leis e hábitos sagrados. Mas quando cresceram em número, costumavam enviar colônias, como os cimbros, os godos, os vândalos, os alanos, os francos, os lombardos, os hunos e outros que ocuparam a Espanha, a França, a Itália e outras províncias, para expandir suas fronteiras com boas ordens de batalha e depois mantê-las com cautela, já que não querem servir a outros senão a si mesmos em seu próprio território. E eles são muito leais aos seus próprios e também aos seus aliados. E como são como irmãos uns dos outros, deixaram o nome teutões e adotaram o de germanos, e o mantiveram. A Espanha. A Espanha foi habitada a partir do 12º ano do reinado de Nimrud, que correspondeu ao ano 1800 desde a criação do mundo. Seu primeiro rei foi Tubal, filho de Jafé, filho de Noé, chamado Caelus. Ele e Tubal chamaram esta terra de seu Tubália. Então o rei Ibero chamou de seu Tibéria, depois Ibéria e, por fim, foi chamada de Espanha pelo rei Hispam por volta do ano 2300.
esteve por muitos séculos sob o governo real, mas durante o reinado de Abido foi abandonada devido à seca que durou 26 anos, e foi inteiramente habitada exceto por aqueles que viviam perto das montanhas dos Pirineus, assim nomeadas pela grande conflagração que ocorreu ali. Por isso, uma grande quantidade de ouro foi destruída dentro dessas montanhas, que então foi trazida à luz devido às fissuras produzidas por um grande terremoto no ano 3500 e dada aos fenícios e aos de Marsella pelos espanhóis, que não conheciam seu valor. Quando os espanhóis retornaram após a seca, não tinham mais um governante e então os cartagineses vieram com a intenção de conquistá-la, mas após longas guerras deixaram sua conquista para os romanos. Tiago, o apóstolo, e seus discípulos pregaram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e obtiveram grandes resultados. Os godos e outros povos do norte chegaram guiados por seu rei Suintila no ano de Cristo 630, e governaram por muitos anos. Mas após o ano 700 foi ocupada pelos mouros, que a mantiveram até que Fernando o Rei Católico a reduziu à obediência, exceto por Portugal. Ele governou não apenas sobre uma parte da Itália e as ilhas da Sicília e Sardenha, mas também descobriu o Novo Mundo e conquistou uma parte dele, de onde tirou tanto ouro em troca de coisas fúteis, que conseguiu reparar o dano do ouro levado pelos marcilianos e fenícios. E em seu território há 5 reinos, 21 ducados, 20 marquesados, 60 condados e 7 viscondados. E é muito rica em termos de bens eclesiásticos, pois há 9 arcebispos e 48 bispos com grandes rendimentos. Lácia Vovonia por Stefano, Bon Signori. Esta província e o que se estende além até o Mar Maior e o arquipélago foi atribuído pelo antigo pai Noé, no 3º ano de Belo, rei dos Assírios, ao seu sobrinho Tiras, filho de Jafé, junto com Arcas e Matus, filhos de Canaã, chamado Cã Fenício, que era filho de Cã. Após muitos anos, foi dominada por Ilírio, filho de Cadmo, de onde derivou seu nome Líria e o manteve por muito tempo, até que os esclavenos, povo do norte, expulsaram seus habitantes e a ocuparam na época do imperador Focas. Eles a chamaram de Eslavonia, e mesmo sendo bárbaros, expandiram seu nome e seu território, cuja extensão em comparação a qualquer outra província e nação pode ser julgada pelo fato de que sua própria língua e letras são hoje em dia usadas e encontradas não apenas entre bósnios, sérvios, búlgaros, russos, boêmios, poloneses, lituanos e moscovitas, mas também na Ásia entre os tártaros e até mesmo na corte do grande príncipe dos turcos que governa a maior parte dela. Esta província foi em tempos antigos governada por seus próprios soberanos até ser sujeita aos imperadores romanos, dos quais, como já mencionado, passou para os esclavenos e depois em parte para os húngaros. Mas hoje obedece em parte ao grande príncipe dos turcos, outra parte ao senado veneziano e outra ao arquiduque da Áustria. Mesmo sendo uma região montanhosa em sua maior parte, é de qualquer forma fértil e rica em pastagens e minas, dos quais recursos e da presença do mar os habitantes tiram grande proveito, através dos quais vivem em abundância e paz. Líbia Interior. Os antigos chamavam esta província de Líbia Interior, que por muitos séculos foi desconhecida, embora habitada desde após o dilúvio, já que aqui Dionísio foi criado depois que seu pai Tritão entregou a rainha Minerva para guardá-lo. Ela rejeitou os costumes dos homens e desejou que suas mulheres fossem treinadas na guerra e no governo, de modo que, após muitos anos, Mirina derrotou o rei Arbas com seu valente exército de mulheres e ocupou a Mauritânia e quase toda a África, e após fazer acordos com Horus, rei do Egito, passou para a Arábia, de onde retornou derrotada e morta, e suas mulheres voltaram para casa e depuseram as armas. Depois disso, talvez devido aos terremotos que tornaram a navegação impossível, ou talvez porque os próprios habitantes se recusaram a negociar com estranhos, permaneceu escondida por muitos séculos, até que os portugueses navegando ao longo de suas costas descobriram a terra, e tomando posse de vários lugares, fortificaram-nos e ainda os possuem. Os antigos não conheciam o rio Níger e não sabiam como ele inundava esta província da mesma forma que o Nilo faz com o Egito, e que suas fontes estão nas mesmas montanhas das quais nasce o Nilo, tornando esta terra muito fértil. Éfrica ou Líbia. O primeiro governante da Líbia, que é a África Menor, foi Tritão, filho de Sabá, filho de Cuxi, filho de Cã, filho de Noé. Ele assumiu o estado com suas colônias no ano 18 do rei Nimrud dos Assírios e deixou lá seu filho Amon, que tomou como esposa Reia, irmã de Cã, rei do Egito. Como ele gerou Dionísio com Amalteia, entrou em discórdia com ela e ela partiu e se casou com seu irmão Cã e juntos tomaram o estado de Amon. Mas Dionísio os expulsou da Líbia para vingar seu pai e adotou seu filho Osíris e o fez rei do Egito. Ele também adotou Palas, que ensinou a arte da guerra aos líbios. Mas depois de muito tempo, suas mulheres assediaram o rei Arbas, o primeiro, e ele muito humildemente lhes deu muitos presentes e deferiu a elas todas as decisões. Mais tarde, vieram os fenícios. Eles construíram muitas cidades entre as quais Cartago, que lutou contra os romanos pela supremacia,
foi destruída e a província permaneceu sob domínio romano até que Genserico, rei dos Vândalos, a comprou. Esta província aceitou a fé em Cristo, mas não a manteve por muito tempo, pois foi ocupada pelos árabes sarracenos, que a governaram até que passou para os turcos, que ainda a governam hoje.